meus amigos, elas na jogada na área, minha gente, que prazer, mais uma vez, um episódio bacana. Estou aqui ao lado de Cris Neive Silveira, porque a gente sempre, quando se une aqui, Cris, a gente traz histórias extraordinárias de mulheres que se destacam no esporte, de mulheres que fazem a diferença. E essa a gente foi pra longe, buscar longe, não foi, Cris? Respeite, viu? Mulher veio participar de um congresso, tá participando de uma reestruturação muito importante de um clube muito importante também aqui do nosso estado, mas a gente vai já conhecer mais dessa história. É isso aí, minha gente. Olha, aperta o play que o Elas na Jogada está no ar. Gente, que bom! Mais um episódio, mais uma história bacana. E sempre quando a gente une aqui mulheres, até meninas jovens que têm essa relação com o esporte, cada uma delas tem uma história bacana para contar. E como a gente tem histórias bacanas envolvendo mulheres, né, Cris? Pois é. Desculpa. Não. A gente vai descobrindo como tem mulheres participando da construção do esporte, né? De vários esportes, não só do futebol, mas como tem mulheres envolvidas em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Quando eu falei aqui que a gente foi buscar de longe, gente, porque nós fomos até Sobral. Quem lembra aí do Guarani de Sobral? Eu tenho excelentes lembranças do Guarani de Sobral em conquistas do Guarasol, conquistas brasileiras, do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro time do estado do Ceará a levantar essa taça de campeão. Isso nos traz muito orgulho também, porque apesar de dizer, Denise, mas a competição Série D, Série C, onde o Ferroviário foi também depois. Mas, gente, é um título brasileiro, conta a história de um time. E a gente, Luiz Torquato, não sei como é que tá Torquato, se tá tudo bem. Tá bem, tá tudo bem por lá, só por enquanto não tá na diretoria, né? Assim. Mas assim, ele tem uma grande relação com o Guarani de Sobral, é um time que a gente tem muito carinho e fica triste por conta não está aquele Guarani, mas está se reestruturando, né? Então é isso que a gente aguarda, que volte ao futebol, que volte a fazer história no nosso campeonato estadual. E ela já falou aqui, lá de Sobral, a Andrine Lopes, gente, ela é a diretora jurídica do Guarani de Sobral, foi aclamada recentemente, acredito que é pela primeira vez que o Guarasol está tendo uma mulher representando esse cargo, e um cargo tão importante, e Andrine, eu acho que nesse período aí que é mais importante mesmo, ter esse apoio jurídico de um clube que está tentando se reestruturar, não é isso? Seja bem-vinda aqui ao nosso Elas. Com certeza, gente, obrigada por me receberem aqui tão bem, já antes de eu chegar aqui, vocês me tratando com tanto carinho, com tanta educação, então, obrigada pelo espaço, né, que vocês estão trazendo aqui para o Guarani, para as mulheres no esporte, né, então, parabéns, antes de mais nada, pelo projeto lindo, muito bacana, e obrigada pela receptividade. É a primeira vez, realmente, que uma mulher ocupa esse espaço, né, de diretora jurídica, na verdade, na parte da diretoria lá do Guarani, né, então, um dos pontos que mais o pessoal vem perguntando, né, é um desafio, como é que você se sente e tudo mais. Eu tô relativamente tranquila, porque também, assim, lá na diretoria do Guarani, nós contamos com pelo menos 3 advogados atuantes, né, que é o José Cláudio, que é o presidente, o Andrique, que ele é o diretor de comunicação, e eu, que eu tenho a especialidade realmente em direito do trabalho. E o foco, assim, hoje, no Guarani, é realmente saldar dívidas trabalhistas, que são o maior gargalo do Guarani atualmente. Ainda está nesse processo até hoje? Muitos, porque assim, muitas pessoas entraram com processos, tanto lá em Sobral, pessoas que eram ali do administrativo, copeiro, gente ali, né, realmente que trabalhava nos bastidores, mas também tem muitos atletas que por um tempo jogaram, foram para outros times, foram para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E nos respectivos locais onde eles foram, eles começaram a entrar com processos também nesses locais. E aí muitos processos aconteceram, como a gente chama, a revelia, sem realmente que a parte acionada ela chegasse no processo, ela se defendesse. Então tem processos que iniciaram com valor de causa de R$20 mil e quando a gente foi olhar, a gente foi fazer um levantamento, o processo estava em R$190 mil.
Então a gente... E no tempo curto, né? Exatamente. Porque na Justiça do Trabalho, assim, a gente coloca um valor como estimativa e às vezes o valor da causa aumenta exponencialmente e às vezes com a atualização aumenta ainda mais, né? Então a gente se deparou com um cenário desse. O José Cláudio, ele já esteve em algum momento na diretoria jurídica do Guarani, né? Em outras diretorias, e ele já tinha uma certa noção de como estava, ele já tinha me passado, Andrinho, a situação está bem delicada. Esse é provavelmente o nosso maior desafio, realmente, porque, assim, entrar dinheiro, a gente consegue, não que seja a coisa mais fácil do mundo, mas o Guarani, ele tem muita tradição, ele tem muita história. Então, no momento em que você chega para um apoiador financeiro e, poxa, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer aqui um projeto, a própria torcida é muito apaixonada. É muito apaixonada, é muito... fervorosa, demais, né? Demais. Eu cresci indo pro estádio com meu pai. E era lindo, é maravilhoso, é bonito de ver, né? Então a própria torcida, quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, a própria torcida vai lá nos comentários e fala, olha, a gente está disposto, faça um projeto de sócio-torcedor, a gente quer ajudar, eles querem ajudar, eles querem realmente fazer alguma coisa para dizer assim, poxa, eu fiz algo pelo Guarani, eu coloquei o Guarani de volta nas cabeças, né? Então a gente tem visto muito isso, mas é aquela coisa, não é só o dinheiro entrar, é a gente evitar que o dinheiro saia todo. A gente precisa pagar, esse é um dos nossos objetivos principais, pagar, realmente saldar as dívidas, mas a gente precisa fazer isso de uma forma orgânica, que o dinheiro entre e não saia todo para isso, porque senão como é que a gente paga atleta? Como é que a gente paga profissionais que estejam ali no entorno do time? É equilibrar esse processo de saldar as dívidas com a reconstrução do Guarani, Exatamente. Aí deixa eu só rapidinho, Cris, aproveitar a fala dela aqui, que ela disse entrar o dinheiro. Como é que esse dinheiro está entrando? Tem empresas que patrocinam. Você já falou que alguns torcedores já se manifestaram que queriam ajudar de alguma forma, mas assim, o grosso que a gente fala, o master que a gente fala muito no futebol, né? Como é que tá essa situação financeira, né? Por enquanto não está entrando nada, na verdade, assim, a gente tá pegando um caixa, na verdade, negativo, né? Até porque muitos apoiadores, eles faziam ali algum patrocínio, davam algum apoio, ou com camisa, ou com equipamento, ou realmente com algum custeio de alguma inscrição em algum campeonato, né? Então a gente já teve apoiadores, né, na cidade de Sobral que faziam isso. A própria prefeitura de Sobral também foi uma grande apoiadora, se Deus quiser, esse ano também vai ser uma apoiadora forte, que a gente vem já buscando ali algum apoio, mas a gente ainda está estruturando essa parte de entrada de receita, né? O Gilmar, que é o nosso diretor responsável por essa pasta de estruturar as fontes de receita, vem conversando, porque nós temos as pastas muito bem definidas, né? A presidência, a diretoria de comunicação, a diretoria jurídica, a diretoria da parte de entrada de receitas, mas a gente conversa muito entre si, até porque não existe uma diretoria isolada, né? Sim. Existe um corpo diretivo que conjuntamente vai entendendo o que é que pode ser feito, né? Então, a gente ainda não está tendo essa fonte de entrada, mas a gente está cuidando para realmente, assim, já fazer a unificação dos processos trabalhistas para que toda e qualquer dívida esteja num só, que é um processo lá de Sobral, que ele é o processo núcleo, né? Os juízes já têm aceitado isso, que esse processo ele faça o compilado de outros processos, porque exatamente no momento em que a gente conseguir organizar isso, a gente consegue fazer com que pelo menos só uma parte do valor, quando entrar, seja bloqueado. E a outra parte siga para saldar essas dívidas, né? Mais ou menos isso. É um processo complicado, né? Mas assim, acho que é muito importante em tempos... Entender, né? A gente vê tanto... vamos falar aqui um pouco do Corinthians, por exemplo, que vive daí comprando jogador. Não só Corinthians, mas outros clubes também, que compram jogador, aí ficam naquela dívida e tudo, né? Que a gente vê aí, vamos fazer uma vaquinha para os torcedores ajudarem. Mas assim, é importante ver o Guarani de Sobral querer dar esse exemplo, né? De entender que vamos sanar nossas dívidas, né? Que vamos Acho colocar... que é uma realidade, uma consciência, Pois né? Vamos colocar isso a gente precisa sanar as dívidas para poder se reconstruir melhor, né? Inclusive para não ter essas pendências, né? Mas você falou um pouco aí no começo sobre...
eu cresci indo ao estádio com meu pai. Fala um pouco dessa tua relação. Como é que começou essa tua relação com o Guarani de Sobral? Pronto, é exatamente meu pai. Eu sou apaixonada por esporte, eu sou a terceira de 4 filhos. Então, meu pai só teve filha mulher. E o meu pai, ele é desde sempre alucinado por futebol. E pelo Guarani de Sobral, obviamente, né? Então, quando ele só teve 4 mulheres, alguma das filhas acabou tendo uma inclinação, que fui eu, né, pro esporte. Então, ele me levava pra jogo de várzea, essas coisas assim que tem lá em Sobral, Você na praticava? região. Você era atleta? Eu jogo basquete desde os 9 anos, né, assim, mas o futebol eu meio que brincava junto com ele, com os amigos dele. Assim, a gente ia para alguns campos ali nos distritos próximos a Sobral, ele me levava, aí tinha uns amigos que levavam também filhos ou esposas, então eu cresci nisso, eu aprendi a tocar triângulo com um amigo dele no jogo de futebol. Chegadinha, Na chegadinha. Exatamente. Pois é, então, essa é uma memória afetiva muito bacana que eu tenho, porque eu cresci ele me levando pro estádio. Eu conhecendo o Guarani de Sobral, eu sabendo quem eram os jogadores, o Vantuí, que é um goleiro que é extremamente, assim, a gente sente uma saudade muito grande de ter esses ídolos, né? Então eu cresci vendo o Guarani de Sobral jogar, vendo a arquibancada lotada, vendo a torcida lá animando, e essa é uma memória afetiva muito, muito feliz para mim, ter crescido indo pro estádio do Juncão, né, para participar dos Jogos do Guarani. É isso. Então, acho que quando você aí foi aclamada para este cargo, teve um sentimento mais especial em aceitar? Sem dúvida, sem dúvida. Até eu falei pro Zé Cláudio, né, que, assim, a gente se conhece há muitos anos, nós somos amigos há muitos anos, e ele teve uma preocupação muito grande de formar uma equipe de pessoas tecnicamente capacitadas, mas também pessoas que tivessem ali o pensamento muito inclinado para o que ele realmente pensava para o Guarani, né? Que era gente comprometida, gente que tivesse ali a preocupação em que o Guarani fosse o centro, né? O principal e não as pessoas. E aí, só que um dos pontos principais para que eu me sentisse inclinada a topar esse projeto, que não é um projeto fácil, não é um projeto simples, foi inclusive meu pai, que é exatamente assim... eu sei que ele é apaixonado pelo Guarani. Então, eu sabia que no momento em que eu apoio esse projeto, no momento em que, se Deus quiser, a gente conseguir fazer com que o Guarani volte a jogar, volte a ter camisa circulando, volte até ali a cidade de Sobral e ali os municípios satélites, né? Indo ao estádio de novo, a gente renova essa questão da afetividade mesmo, pais e filhos indo pro estádio, né? Amigos se reunindo ali no estádio. Então, tanto é que ele tá nos grupos de futebol de várzea, né? Aí eu não tinha falado nada pra ele, porque a gente, desde o ano passado, que tá se articulando, que já estruturou a diretoria, já vem conversando e tal. E o Zé Cláudio pediu, gente, vamos manter sigilo por uma questão de cautela mesmo, né? Vamos ter um cuidado. Precaução, né? Cuidado com... Exatamente. Então, a gente teve muito cuidado também de se estruturar, mas também não sair passando as informações para todo mundo. Tivemos esse cuidado, né? E aí, eu não falei nada lá em casa, deixei realmente as coisas acontecerem. No dia que teve a aclamação, foi que meu pai soube. No dia que a gente ganhou, né? Foi empossado como diretoria, foi que ele soube. No dia seguinte, ele tava com um sorriso de orelha a orelha. Ele disse assim, minha filha, eu não sabia, que coisa boa, meu Deus, que orgulho, não sei o quê. E dizendo que tava o pessoal nos grupos de WhatsApp, né, mandando a foto da diretoria, e ele dizendo, né, rapaz... falaram assim, rapaz, tem até uma mulher na diretoria, não sei o que, ele, minha filha e tal. E aí, assim, é muito legal. Orgulho, né? É muito legal poder... contribuir para essa alegria dele, e eu tenho certeza, contribuir para a alegria de muita gente que sente essa mesma saudade do Guarani como ele sente, né? Ver o Guarani de volta é um processo a longo prazo, Andrinha, assim, vocês, não sei se tem como mensurar, né, Cris, assim, dia do retorno, né, assim, o retorno, né? Se, olha, dá para voltar daqui a 6 meses, dá para voltar daqui a 1 ano. Eu entendo que montar um time de futebol não seja fácil, começar do zero mais ainda, né? Mas o Guarani tinha um trabalho de base, eu nem sei como é que tá esse trabalho. Também Não tem, atualmente não tem nenhum trabalho com relação ao retorno do Guarani. O foco principal hoje, né, a gente
tem de estruturar a base, de fazer alguns times de base e voltar a competir. Exatamente porque esses times de base também, qualquer inscrição, qualquer campeonato Tem que para pagar. iniciar, tem que se inscrever, tem que ter uma ajuda de custo para os atletas, tem que ter equipamento, tem que ter local de treino, tem que custear ali também treinador, enfim, tem um custo no entorno disso, né? Então, esse é o nosso foco, porque a gente entende que a gente precisa ter um pontapé inicial. Então, esse é o pontapé inicial. Existe um anseio muito grande das pessoas, e é o normal, de ver o time principal voltando a jogar, Sim. né? A gente tem tido cuidado de deixar bem claro, até porque o que a gente mais quer com o nosso torcedor é transparência, né? A gente quer trabalhar com transparência, com verdade. A gente quer... Muitas pessoas têm falado pra gente, né? Torcedores, apoiadores, que quer apoiar o Guarani por conta da credibilidade da diretoria. O Zé Cláudio é um cara que é da adolescência dele, das torcidas organizadas, conhece as pessoas, ele ama o clube desde sempre. Então, existe uma credibilidade diferente, né? Quando você conhece ali todo o histórico da pessoa. E aí, as pessoas falam muito da nossa credibilidade. E a gente não quer macular isso. A gente não quer prometer o que não consegue cumprir, né? Então, um dos pontos a gente vai focar na base, em estruturar a base, ir para campeonato, se Deus quiser, ter bons frutos desses projetos, né? E assim, além disso, tem a questão financeira, né? Como a gente falou sobre entrada e saída, que a gente ainda precisa se entender como é que isso vai acontecer. Mas se a gente tiver possibilidade de formar o time principal o mais rápido possível, é isso que a gente vai tentar fazer isso, mas esse não vai ser o nosso foco. Pelo menos não nesse primeiro momento, sabe? Entendi. Tem aí desculpa, Denise, tem aí uma perspectiva de venda, assim, nessa questão da base, né, que vocês querem tocar, vocês preveem, assim, você falou de frutos. Esse é um dos pontos de vender jogadores também, esses talentos que vocês provavelmente devem descobrir tudo? Esse hoje, na verdade, é um dos grandes focos de praticamente todo clube de futebol, porque às vezes você não consegue ter um grande jogador vindo para o time principal. Sim. Mas, caramba, tem tanto talento, tem tanta criança, adolescente, que tá ali, que tem é um talento, né? Uma pessoa que tem ali algo muito forte a ser desenvolvido. E a gente sabe que ali a região de Sobral é muito rica, chega em muitos pontos, né? A gente sabe que tem muito menino querendo jogar bola, que tem muita possibilidade, né? Então, sim, um dos pontos que a gente tem em mente, realmente, em algum momento, né? Ter ali uma base bem sólida e assim, é natural, tendo um talento que a gente tem a condição realmente de comercializar, né, a venda e tal, e isso entra como caixa pro clube também, nos permite trabalhar com esse dinheiro, com certeza. Esse é um planejamento que a gente tem também. Bacana, a gente está conversando aqui com a Andrine Lopes, ela é diretora jurídica do Guarani de Sobral, foi aclamada recentemente para este cargo, e um cargo de extrema importância, né? Um cargo que, uma responsabilidade maior que colocaram em cima dela, porque quando trata desses processos jurídicos, né, de dívidas trabalhistas, e não é só um problema do Guarani, eu acredito que seja um problema da maioria dos clubes, quando se trata de dívida trabalhista, e o intuito é esse, né? Minimizar essa situação que está um pouco complicada. Andrine, pensando nessa reestruturação do Guarani, sanar as dívidas primeiro, né? Tentar diminuir, é o primeiro passo. O segundo passo é tentar voltar a montar um clube de futebol, a base do futebol também, que acho que é a base que dá essa sustentação também, né? Feminino também, eu acredito que esteja pensando no planejamento de vocês, porque tinha um futebol feminino também. E eu não sei se vocês pensaram, assim lá no Guarani, como a situação não está tão favorável no aspecto financeiro, de ter abrir para alguns projetos sociais. Eu não sei como é que está ali o espaço. O Junco não está sendo sediado nenhuma partida no Junco. Não sei como é que está o Junco também, você pode até falar melhor para a gente. E se tem espaços para esses projetos, porque eu acho que lá em Sobral, o que deve ter, Andrine, de crianças, sabe, vamos pensar nessa base? De meninas que queriam ter uma oportunidade, né? Quem sabe pode ser um celeiro, pode ser abrir portas para essa turma toda. Não sei se vocês pensaram nisso também, nessa questão de projeto social, de tentar um apoio da prefeitura, quem sabe.
Não, com certeza, Denise, assim, esse é um pensamento que a gente tem, né, como eu vinha falando, tem algumas diretorias, né, o professor Rosaldo Freire, ele é o diretor de futebol, então ele já vem focando nisso, né, em alguns outros pontos voltados para local de treino, local de... essa questão dos outros times, né, dos times de base. Temos também um diretor institucional, que é o Elson Paiva. Ele vai, assim, o pensamento que a gente tem dele é realmente dele observar, inclusive, não só o futebol, mas outras possibilidades de modalidades pro Guarani, né? Que o Guarani não é só um time de futebol, mas um clube que, assim como, por exemplo, Fortaleza, que consegue ali ter um braço no basquetebol, a gente tem um braço no basquetebol também Outras do Guarani. modalidades Exatamente. Também. Então, queira ou não queira, isso também é uma coisa que dá ali uma renovação no time, também não só o futebol, mas outras modalidades que permitam que atletas vão se desenvolvendo, vão representando o clube, né? São pessoas ali de Sobral, da região e tudo mais. Sobre o futebol feminino, também é um pensamento que a gente tem, né, assim, essa questão da estruturação, até porque, com relação aos projetos sociais, com certeza é um dos nossos focos também, né, porque esses projetos sociais... Só a saída também, né? Exatamente, assim, até algumas formas de arrecadação de valores, né, às vezes alguns planejamentos, alguns projetos que a gente pensa em inscrever junto ao poder público, junto enfim, a instituições, alguns dos requisitos são, inclusive, esses, né? Sobre ter sobre ter um time feminino, sobre ter um time de base assim, assado. Enfim, tem alguns requisitos que até se a gente quiser conseguir alguma fonte de renda, a gente vai ter que cumprir também. Tudo isso, assim, vem sendo muito bem pensado pelas outras diretorias também. Tem um diretor social que é o Arthurzinho. Ele é um cara, assim, fantástico, Manuel Arthur. E ele é um cara que conhece o Guarani de ponta a outra. O TCC dele foi sobre o Guarani de Sobral. E, inclusive, um dos pontos que a gente está querendo trazer, assim, querendo fortalecer, na verdade, é sobre a história do Guarani. Porque, como você bem falou, né? Você trouxe aí sobre o Guarani ter sido o primeiro campeão brasileiro, né? E isso traz uma relevância muito forte para a história dele. Então, o Arthurzinho, ele tem ali todo um aparato histórico da história do Guarani. Coisa que muitas vezes a gente que é um pouquinho mais novo não tem conhecimento tão forte disso. E, poxa, esse é um valor tão forte do Guarani, a história dele, né, ali a grandeza dele dentro dos anos que ele já... Faz parte, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente quer fortalecer, que a gente quer trazer à tona, para que o torcedor sinta que realmente o Guarani, a gente quer olhar para frente, mas a gente está observando também o passado, que foi muito vitorioso. E como foi naquele período, né? Eu não sei quantos anos você tem. Eu sei que é indelicado perguntar a idade, né, gente? Eu tenho 29. Ali você era bem novinha. Era muito nova. Não sei se você já tem o quê? Uns 6 anos, mais eu acho, não tem? Deixa eu dar uma pesca, quanto tempo você já tem, minha gente? De quando o Guarani foi campeão, tu lembra, Cris? Não lembro da data precisa. A gente tem uma pescazinha aqui, meus amigos, você que tá no rádio, eu tô dando aquela pescada no nosso verdadeiro Google. Campeão, Guarani de Sobral. Deixa eu só ver na época qual foi o ano que campeão da Série D. Foi 2010. 15 anos. 15 anos. Eu acertei, mais ou menos. Eu falei 13, 14 anos. Foram 15 anos. Eu lembro que essa partida foi até transmitida aqui pela Verdinha. Se não me falha a memória, foi Denis Medeiros transmitindo essa partida. Denis? O Denis? Denis. Há 15 anos. O Denis já estava aqui. Já com um momento bug aqui. Há 15 anos. Acho que não, viu? Não, né? Não, eu estiquei a baladeira, né? Mas eu lembro que o Denis falava muito sobre esse título do Guarani de Sobral. Eu vou ver quem era que estava narrando, mas eu sei que eu tô entregando há quanto tempo eu tô aqui, né, minha gente? É a fome, né? Eu tô entregando, mas eu já estava aqui, tá? Não que eu seja velha, não é isso. Comecei nova, né? Eu comecei nova, gente. Eu comecei aqui em 2006.
6, 7, 2010 Bastante tempo. já tem um tempinho, né? Já tem 15, já tem 42, a gata, né? Uns 15, já Não tem. parece, não parece. Não parece. Vamos ficar com uns 30 aqui, não é isso? A Andrine Lopes aqui com a gente, diretora jurídica do Guarani de Sobral. Você é formada em Direito, né? Isso, E nessa área do Direito do Trabalho. exatamente. Especialista em Direito do Trabalho. Sempre teve o intuito de trabalhar na parte do futebol nesse setor ou você já trabalhava em outros cantos? Na verdade, eu já atuo com o Direito do Trabalho, Lá em né? Sobral. Lá em Sobral, há um tempo. Eu sou formada desde 2018, né? Então, sempre foi uma área que eu tinha... eu já tenho uma inclinação para essa área há muito tempo, né? Já trabalho diretamente com o Direito do Trabalho já há um bom tempo. Com relação ao esporte, né, assim, eu sempre me via vendo alguma situação ou outra, circunstância ou outra de contrato, porque não tem como se dissociar 100%, né? Quando a gente vê um jogador, um atleta, um treinador, tem várias situações que aparecem, né, de direito do trabalho, de direito de contratos de trabalho, que a gente vivencia e meio que assimila ao direito do trabalho em si, né? Então, não tem como dissociar. E aí eu não me via trabalhando dentro de um clube de futebol, mas eu sempre tive, assim, um desejo de unir as coisas que eu mais amo, porque eu amo ser advogada, eu gosto demais, às vezes é muito árduo, mas eu amo o que eu faço, né? E eu amo também o esporte. O esporte é um balizador da minha vida, na verdade. Eu pratico esporte desde os meus 9 anos, né? Tem pelo menos aí, vou fazer 30 esse ano, tem pelo menos aí uns 21 anos, 21 anos, que eu vivo com isso. E eu não consigo sair desse meio porque ele me norteia. Ele me norteia os princípios do esporte. Então, acabou que uniu o útil ao agradável, né? Dentro do clube que eu amo, Guarani de Sobral, no meio do esporte e dentro da área que eu tenho ali a inclinação, né? Que é direito do trabalho. Então, eu espero que tudo isso traga aí muitos bons frutos para o clube, né? Para o clube do Guarani de Sobral. E Luiz Torquato? Cadê Luiz Torquato, doutora Andrine? Pois é, eu já não tenho tanto contato com ele. Um beijo pra você, Luiz. Eu já não tenho tanto contato com ele, né? Outra com o pessoal geração, né? com Outra as geração, diretorias passadas, o José Cláudio, o Kelson, que é o vice-presidente, eles já tiveram mais Tô contato. entregando minha idade de novo, viu, Luiz Torquato? Agora... Eles já tiveram mais contato com ele, mas eu já, assim, entrando realmente na diretoria do Guarani, na instituição Guarani, a partir de agora. Então, com relação a ele, eu não vou conseguir lhe trazer maiores informações, mas espero que esteja bem, tá né? tudo bem por lá, viu? Tá no beco do... Como é naquele Beco do Cotovelo. Beco do Cotovelo. Luiz Torquato. Conhecido lá em Sobral, viu? Ia fazer matéria com o Luiz Torquato lá no Beco do Cotovelo. É isso mesmo. Tô entregando de novo, Cris. Ô, mulher. Andrine, você já chegou a ter contato com outras diretoras da tua área, assim, nos outros clubes? A gente teve também aqui recentemente a Fabiola Guedes, né? Que assumiu um cargo de diretoria no Fortaleza, né? Diretora jurídica também, né? A primeira mulher lá também. Você já chegou a trocar figurinha com ela ou com outras diretoras, assim, da área? Como é que tá esse teu reconhecimento, assim, dessa situação, desse panorama? Ainda não tive a oportunidade de trocar ali experiências com diretoras propriamente, né? O José Cláudio, ele já vem fazendo um trabalho junto a outras instituições, foi visitar o Fortaleza, foi convidado, né, por algumas pessoas do Fortaleza para estar lá nas dependências. O pessoal do Ceará também o recebeu muito bem, assim. Então, inclusive, eu queria até fazer aqui os meus agradecimentos aos clubes do Ceará e de Fortaleza, que têm sido clubes que têm nos dado ali alguma informação, algum apoio, um pessoal que está muito entusiasmado, que a gente volte a trabalhar, até porque nada melhor do que a competitividade para fazer com que você seja ainda melhor, né? Sim. Do Clube do Ferroviário também a gente conta com um ex-diretor jurídico, né, que é o Dr. Roger, que ele também, você conhece? Gente boa, conheço. Gente muito melhor boa, qualidade. muito boa mesmo. E assim, ele foi um cara que, no momento em que ele viu a gente se articulando e a diretoria aclamada, chegou junto. Ele conhece o José Cláudio já há uns 15 anos, o conheci agora, mas assim, já posso dizer que é um cara extremamente decente, que vem se mostrando, o que vocês precisarem, o que tiverem de informação que precisem aqui. Com a própria federação, o Zé já vem fazendo algumas reuniões, né, já vem conversando, então a gente vem tendo
graças a Deus, muitas portas abertas, né, para iniciar os trabalhos, porque a gente ainda está se situando dentro da diretoria, a gente ainda vai ter que fazer algumas agendas de visitações a instituições, a Caixa Econômica, bancos, para ver como é que está a situação do clube perante esses bancos. Vamos fazer reuniões com o pessoal, alguns juízes lá da Vara do Trabalho de Sobral, para poder estruturar a questão da organização dos processos. Vamos ter reunião aqui com o desembargador do Tribunal Regional da 7ª Região, que vai ser aqui em Fortaleza. Então, tem muita coisa que a gente ainda está se estruturando, mas eu quero muito que um dos próximos passos, realmente, assim, eu quero sentar para conversar com algumas pessoas que tiverem essa disponibilidade também, né? Porque eu sei que hoje, mais do que nunca, a gente tá com as agendas muito puxadas. Mas o bom da chamada por vídeo, né, que a gente consegue ali se aproximar de pessoas que a gente nunca conseguiria pessoalmente, por uma questão de disponibilidade mesmo geográfica, de tempo, né? E essa troca de conhecimento é muito importante, né? Que eu acho que é isso demais. que vocês mais buscam, né? De entender o meio e tudo. É muito legal ver os outros clubes abrindo abrindo assim o espaço, né? Acolhendo e orientando. E como é que você falou, já citou um pouco, mas como é que está o papel da federação nisso? Vocês também vão ter apoio da CBF em termos de orientação ou em termos financeiros também? Existe essa possibilidade? Com relação à CBF, eu confesso que eu não sei exatamente como é que está esse diálogo, se já foi aberto o diálogo. Eu sei que já foi aberto o diálogo com a Federação Cearense, né? Inclusive, a gente foi muito bem recebido pelo presidente, pelo vice-presidente. Mas o que a gente vem tratando inicialmente, como a gente, até para começar a trabalhar em campeonatos, a gente precisa saldar algumas dívidas que estão remanescentes, né? Porque faltou questão de inscrição, Começa enfim. do zero, perdão, desculpa. Às vezes eu tenho muita dúvida. Quando o clube sai do cenário do futebol cearense, aí começa do zero, da 3ª divisão. Na verdade, eu não vou saber dar essa informação. Eu nem sei, Cris, se você sabe. Eu acho que começa do zero, não? Eu acredito que sim. E vai passando, né, Isso. por cada divisão. Se não me falha a memória, retorna... Eu acredito que sim. Fica uma coisa bem retrógrada mesmo, em busca da ascensão, né? Com relação a essa parte dos valores, né, a gente por exemplo, os valores ficam remanescentes. A gente tem dívidas que estão de quando o time finalizou as atividades. Já prescreveu, mulher, isso ainda aí. não, infelizmente. Pelo amor de Deus, já tem tempo, não tem não? Ainda não, porque foram questões administrativas, então ainda está no tempo de cobrança, mas a gente já vem dialogando com a federação, né, exatamente para ver um parcelamento, um acordo, alguma forma, né? Exatamente. E graças a Deus a gente também tem recebido uma boa assistência da federação, temos sido recebidos lá com atenção, com cuidado, até porque para eles é interessante ver mais um clube em evidência. Para a federação é extremamente feliz ver mais um clube na competitividade, né? Principalmente o Guarani, que ele tem um histórico fantástico, né? A gente conversa com a Andrine Lopes, diretora jurídica do Guarani de Sobral, um time que a gente tem muito carinho. Já fizemos diversas transmissões aqui do Guarani de Sobral. Ela citou aqui um jogador que foi o goleiro, não foi? O Vantuí, mais outros nomes. Daniel Sobralense passou por lá. O Patuta, irmão dele, até um tempo desse estava jogando por lá também. Então, assim, tivemos nomes. Clodoaldo jogou no Guarani também, não foi? Então, assim, diversos nomes que passaram pela história do Guarani que não pode ficar uma história, né, por isso mesmo. Acabar dessa forma, né? Eu acho que o maior receio do clube, a gente olha pelo lado, do outro lado da história, né? A gente olha pelo lado cronista, né? Pelo lado de apurar informação, a gente não vê de fato como é que está sendo feito aquele trabalho braçal, sabe? Aquele trabalho mesmo, de fato. Eu não sei se, pra gente fica um sentimento assim, poxa vida, né? Não pode perder, o interior não pode se perder, né? A gente vê o Guarani de Sobral com uma situação difícil, o Guarani de Juazeiro também, que é uma situação semelhante. O Icasa, gente, já chegou a quase ficar na 1ª divisão, sabe? Na época do Sidney Moraes ainda, que estava brigando ali por uma 4ª colocação no Campeonato Brasileiro na Série B. Então, assim, tem uma história no nosso interior, né? Eu acho que não pode se perder, entre outros, Itapipoca, né? A turma aqui da região metropolitana que, a custo de tudo, está buscando uma sobrevivência. Então, assim, a gente entende que o aspecto financeiro é o principal problema,
né? É o principal gargalo, né, do time do interior, que é um time bem menor. Mas, assim, vejo também que tem outras alternativas que possam ser feitas, né? Que tem que ter uma resposta que o time não pode se perder. Já está quase 2 anos fora, né? Isso. Do mercado Há da quase bola. 2 anos sem competir. Sem Sim. competir. Então, assim, tem um peso, né? Tem um peso até, como você falou, citou no início, até para reestruturar, chamar atleta, treinador, definir, tudo. Enfim, são coisas que levam tempo. E a gente sabe que até consolidar um trabalho leva tempo. Trazer as pessoas e consolidar o trabalho leva mais tempo ainda. E perpassa muito por essa credibilidade que vocês estão já, assim, individualmente, como pessoas e profissionais já têm, né? Mas aí construindo agora como unidade dentro do Guarani, né? Tanto para trazer como para reconstruir. E falando ainda nessa questão financeira, não sei se vocês já chegaram a conversar, e também não sei se precisa ter mais estrutura, assim, mais base para isso. Mas a diretoria já pensou em abrir o Guarani para a SAF? Já, assim, esse não tem como ser. Esse é um diálogo que não tem como não ser abordado, né? Hoje em dia é uma das coisas que a gente mais ouve dentro do futebol, né? Mas assim, é algo que a gente ainda está estruturando, ainda está avaliando muita coisa. Existem muitas possibilidades, né? Existem muitos caminhos a seguir. Nesse caminho a gente ainda vai... Seria uma boa alternativa, não, Aline? Assim, uma opinião pessoal, né? Eu digo assim, a minha dúvida é, ok, que vocês conversem sobre isso, mas assim, precisa ter mais alguma coisa palpável para que isso aconteça? Ou mesmo tendo uma coisa, ou seria importante já entrar dinheiro, por exemplo, já que o clube precisa, né? Mas vocês estão realmente tendo essa cautela para estruturar e tudo, para entender como vai funcionar o clube, para depois tentar tocar isso, né? Exatamente, até porque assim, a gente está assumindo ali um clube que tá no zero, em termos de atividade, né? Então tá no zero. Até pra gente pensar num projeto desse, a gente tem que ter a gente pensa assim, o que é que a gente tem para oferecer? Né? Então, a gente, até para oferecer alguma coisa, a gente precisa estruturar. Mas claro, que isso é trazido para conversa, é trazido para diálogo, mas é algo que ainda está em debate. A gente tem muita análise estratégica sobre o que vai ser feito a partir do Guarani, enfim, se SAF, se não. A gente ainda não bateu o martelo sobre essas questões, né? E com relação a isso, vai ficar um pouquinho mais pra frente, a decisão sobre isso. O Junco, como é que tá lá o estádio do Junco? O Junco, infelizmente... Juncão. Eu fico, assim, até com um certo pesar, porque eu cresci indo pra ele, né? Eu cresci ali no Junco... muitos ambulantes, ali. Justamente. Os ambulantes, muita gente que tinha renda... a economia ali, né? Que tinha renda ali diretamente, dependendo dos jogos do Guarani. O próprio pessoal que ficava vigiando motos, né? O pessoal ali que fica aos arredores do estádio, né? Ele, infelizmente, está sem utilização, está bem deteriorado realmente, né? Existe toda uma preocupação até mesmo para que a gente faça uma renovação. Há pouco tempo, o ginásio de esportes de quadra, poliesportivo, foi feita uma grande restauração nele, né? Na verdade, praticamente derrubaram e fizeram outro, na verdade, né? Então, a gente torce muito para que isso também meio que aconteça no estádio do Junco, né? Que tenha uma reestruturação, se for o caso. Se for possível, a gente quer conversar com algumas pessoas do poder público sobralense, vereadores, deputados, a própria prefeitura, para ver o que a gente consegue estruturar de local, porque assim, beleza, temos um time, onde vamos jogar? O que vamos oferecer, né? Esse é um ponto principal. Assim? Tá. Não queria falar essa palavra, não. Tá, assim, já faz um bom tempo que ele tá sem utilização. Mas né? abandonado mesmo, sem manutenção. A prefeitura não pode assumir isso, não? Eu não sei, não tenho certeza sobre como é que tá essa situação perante a prefeitura, assim, até porque faz muito tempo que eu não entro lá, mas a gente sabe ali pelos arredores que tá fechado. Tá fechado. Gente, de se lamentar, né? Porque é uma praça esportiva nossa, né? Aqui do estado.
A gente fica triste esperar que essa situação melhore muito, viu, Andrine? Que Com você certeza. venha para poder ter uma luz, um crescimento nesse Guarani de Sobral. Amém. A sua chegada, a gente fala muito quando as as mulheres vêm aqui, e até um assunto chato de se falar, mas infelizmente tem, eu acho que é estrutural isso, a questão do preconceito, e da parte da gestão de um time de futebol. Você sentiu isso? Você falou que foi muito bem acolhida, citou nomes aqui de diretores, mas um olhar assim de, não vou falar desprezo, mas um olhar assim Desconfiança. cético, desconfiança de que esse trabalho, será que vai dar certo mesmo esse trabalho, sabe? Às vezes você você sente, você não precisa nem escutar a pessoa falando, mas o olhar dela pra você já é um olhar te avaliando ou te criticando, né? Eu não sei se você também, com o esporte, se você já passou por essa situação assim. É engraçado, eu pensei, antes de vir pra cá, né, eu pensei exatamente sobre isso, eu imaginei que essa pergunta em algum momento viria, né, e um dos pontos é que com relação à diretoria em si, né, os meus colegas diretores, eu posso falar com muita tranquilidade que eu fui muito bem recebida e sou muito respeitada por todos e cada um. Eles são pessoas maravilhosas, profissionais muito éticos, muito decentes e pessoas igualmente muito, muito boas de se trabalhar. Muito parceiros, né? Então, é por isso que eu acredito, sinceramente, não existe uma receita do sucesso, mas eu acredito que o início para um sucesso é uma equipe bem montada e bem integrada, né? Então, esse é um ponto que eu posso dizer com certeza que nós temos lá no Guarani, uma diretoria muito bem alinhada. Então, com relação a eles, eu estou muito tranquila. Com relação a outras pessoas, acho que ainda não tive tanta oportunidade, né, de estar com pessoas em geral, né, com o público do Guarani em geral. O que a gente vem vendo nas redes sociais, até porque isso também foi trazido por alguns jornalistas, né, na cidade de Sobral, sobre histórico, a primeira mulher na diretoria do Guarani de Sobral. O que eu vi sobre alguns comentários, eu não gosto muito de ver comentários, até porque, como diz o Vinícius Júnior, né, o mau comentário e o bom comentário, ele não vai me fazer trabalhar menos ou mais, eu só tenho que trabalhar. É verdade. Né? Então, o mal só vai trazer coisa assim, pesada pra gente, né? Então pra quê, né? Pois é. E aí, com relação a isso, assim, eu cheguei ainda a ver alguns comentários de algumas postagens falando maldosos? Exatamente... Não, na verdade, foram muito bons. Falando, bom. Seja bem-vinda. Que bom. Estamos torcendo, não sei o quê também, porque eu acho que antes de mais nada, o pessoal tá tão feliz porque o Guarani tá se animando, tá se organizando, tá aparecendo. Que nem trouxe isso pra cabeça. Mas eu sei que naturalmente, infelizmente, como você falou, é uma questão que não dá pra ignorar, que por mais que os tempos, graças a Deus, tenham melhorado consideravelmente, os próprios clubes já têm feito campanhas cada vez mais de incentivo, de indicação de que não cabe preconceito, de que não cabe discriminação de gênero. Colocando mulheres em postos importantes, Exatamente. Né? Trazendo essa relevância para a gente, nos abrindo portas, porque assim, falta de capacidade nunca foi, né? A gente sempre tivemos capacidade para ocupar espaços. Mas hoje em dia, graças a Deus, está mais democrático, né? Mas eu tenho uma plena consciência que é possível e vai acontecer, principalmente porque o futebol ele é uma montanha-russa. Hoje a gente está muito bem, amanhã a gente está numa baixa, então eu tenho a plena consciência de que eventualmente isso vai acontecer, algum comentário desnecessário, mas o ponto que eu trago não vamos focar nisso, mas se isso chegar a acontecer, a gente vai rebater, vai reprimir da forma adequada. Se for necessário alguma questão de judicialização, porque realmente tenha passado do ponto, nós vamos reprimir da forma adequada. Mas assim, pelo menos até então, eu não tive... lá no Guarani, lá na cidade de Sobral, eu não tive esse olhar diferente. E uma coisa que, assim, eu sou até um pouco acostumada com um certo... Será que dá certo mesmo que ela vai fazer aqui? Será que ela é boa mesmo sobre isso, né? Quando eu vim morar aqui em Fortaleza há muitos anos atrás para jogar basquete, né? Então eu era do interior, eu era a única da seleção cearense que era do interior, e eu percebi, assim, dadas as devidas proporções, né, sobre o olhar de desdém. Do interior, será que ela sabe mesmo o que ela tá fazendo? Será que vale a pena mesmo essa menina? E na época, assim, foi muito bacana porque foi uma crescente, né, e tanto é que quando eu vim para a seleção cearense, eu vim
Foi em 2010, nosso primeiro campeonato brasileiro, foi até lá em Vitória, no Espírito Santo, e a gente foi campeão. E eu fui foi eleita a melhor jogadora do campeonato, eu fui pré-convocada para a seleção brasileira sub-16, então Que legal. foi assim uma crescente não, vem uma pessoa do interior, será que ela dá conta do recado? Era time misto ou era time feminino? Só feminino. Ah, tá. As mulheres mesmo, assim, achavam... Algumas pessoas, assim, meio que, será que ela, por vir do interior, será que ela sabe jogar realmente? Será que ela tem talento para estar na seleção cearense mesmo? Eu senti um pouco isso, né, mas, assim, foi aquilo que eu falei do Vinícius Júnior, né, independente do comentário, independente do olhar, vou trabalhar e vou fazer o meu. E aí o resultado vem, simplesmente vem. Independente do comentário, independente do que alguém pensar, alguma opinião ou outra, o resultado vem. É trabalho, né? E ela falando de atleta, de título, seleção brasileira, e desistiu porque chega um momento que não dá, que tem que optar, chega um momento, olha, eu tenho que escolher, e eu vou seguir na área acadêmica, né, no direito, que é o meu destino, assim, foi assim? Desistência, porque desistir é difícil também. Na verdade, eu não vou falar em desistência, eu vou falar em priorização. Então você até hoje joga? Até hoje eu jogo. Inclusive, assim, esse ano eu me torno master, né, por conta dos 30 anos, entro na casa dos 30. Mas compete ainda? Compito. Eu ainda faço... estou em algumas competições, só que o fato de eu morar em Sobral também acaba dificultando, porque, por exemplo, as principais competições são aqui em Fortaleza. Então, por conta do trabalho, né, é prioridade. Eu gosto, eu sou apaixonada pelo esporte, eu já cheguei, fui da seleção cearense, tive ali todo o engajamento, cheguei a treinar 3 vezes por dia, ter toda uma alimentação, ainda tenho um estilo de vida muito... Cuidado, né? Voltado ao esporte, pratico crossfit, ainda jogo basquete de vez em quando, tenho ali todo um estilo de vida mais voltado para isso. Então, não vou dizer que eu desisti, mas eu priorizei realmente o trabalho, porque, como eu falei, é uma coisa que eu amo fazer. Assim, me arrependo zero de não ter tentado me enveredar ainda mais pelo esporte, mas eu gosto de ser um atleta do cotidiano, fazer ali, competir em algumas competições, venho aqui para Fortaleza de vez em quando, e vai ter uma competição que é um brasileiro master, acho que é em Natal, agora em abril. Algumas amigas já tinham falado comigo, né? Só que eu disse, gente, esse primeiro semestre eu tenho 0 condições de me engajar em competição. Então, agradeci o convite, mas declinei dele porque nesse momento não. Mas se Deus quiser, lá para o segundo semestre vai dar certo. Vou para algumas competições. Vai dar certo. Saindo... da finalzinha, viu, Cris? Sim, saindo dessa coisa de desconfiança, agora para ser uma referência dentro de um clube de futebol cearense, né? Uma das poucas mulheres diretoras, eu não lembro de outra, a não ser dela e da Fabíola, né? Como é que é para ti pensar que você pode e já é inspiração para outras mulheres e para outras meninas? Eu sempre me vi muito num papel de responsabilidade em qualquer papel que eu estivesse, fosse nos escritórios de advocacia que eu assumia algum cargo, fosse nos times que eu estava jogando, até porque na seleção cearense mesmo a gente tinham as referências dentro do time para que as mais novas fossem se espelhando, né? Então eu sempre soube, por menor ou maior que fosse o cargo ou a responsabilidade que eu tivesse, de ter uma postura que as pessoas olhassem e vissem, poxa, existe profissionalismo, existe ética, existe comprometimento. Então, são coisas assim que são inerentes à minha vida, né? Desde sempre. Então, ser a primeira mulher dentro desse âmbito, né? É realmente uma responsabilidade imensa. Mas eu me sinto muito honrada também. E eu espero muito, assim, que eu seja a primeira de muitas. Vai sim. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que foi um primeiro passo. Foi um primeiro passo, né? Então, eu penso assim que vai ser muito natural, porque meus princípios eu carrego desde sempre, realmente, de trabalho, de ética profissional, de respeito mesmo com as pessoas, né? Eu sei que o mundo do futebol, às vezes, ele é mais enervado, mas é um respeito independente de como você venha para mim, eu vou lhe tratar com respeito e com cordialidade, com urbanidade, né? Então, é isso que eu quero transparecer para as pessoas, é isso que eu desejo para o clube, né? Um clube que tenha pessoas profissionais, éticas e decentes, comprometidas com o clube mesmo, e é isso que eu vou entregar. E eu espero que isso
seja realmente visto com bons olhos pelas pessoas, pelos outros profissionais, pelas outras profissionais que hão de vir para ocupar esses espaços também. Sim, importante. Né? Então, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre esse papel de mulher dentro da diretoria e do que eu quero pro clube também. E a gente fica feliz, Andrine, ao lhe escutar, saber das suas propostas, saber dos seus objetivos. Ela falou muito sobre eu amo a minha profissão. Então, assim, eu acho que esse faz o nosso diferencial. Quando você ama o que faz, independente de gênero, eu acho que você faz a diferença, sim. A gente agradece, foi um papo super bacana aqui no nosso Elas na Jogada. Seja muito bem-vinda aqui à capital, em Fortaleza. Quando você voltar, apareça aqui nos Verdes Mares, será muito bem-vinda. Quando tiver novidade lá do Guarasol, traz pra gente também, para que a gente possa divulgar, porque é importante, volto a falar, o Guarani é um time grande do nosso estado e que precisa, sim, né, de voltar a ter todas as atividades, voltar a máquina do futebol, a esse cenário do futebol, porque a gente precisa, nos representa também, não é isso? Pois, Andrine, muito obrigada, foi show de bola, não foi, Mais Cris? uma aula, né, Denise? A mulher arrebentou. Obrigada, Andrine, estamos na torcida. Estamos na torcida, qualquer novidade, já sabe. Já tem um contato de vocês, eu passo, em primeira mão. Lá, gente. Show de bola, viu? Deus te abençoe, que seja um sucesso aí a sua caminhada pelo Guarani. Obrigada, viu? Show, gente, esse foi o Elas na Jogada, viu aí que nós estamos com cara nova, estamos com um layout novo, isso, torcedor, torcedora, para que você possa também ficar juntinho aqui com a gente, com todos os nossos conteúdos, as informações aqui dos nossos podcasts, na TV Diário, na Verdinha e também lá no nosso YouTube Jogada. Um cheiro bem grandão no seu coração e até o próximo episódio.